Olá, boa tarde a todos. Eu, Valtemir, diretor comercial do Corporate, tenho a honra de iniciar mais um episódio de videocast aqui na Vivo. E esse em especial é sobre casos reais já implantados que tivemos alguns resultados de controle, segurança, falando de vidas mesmo e de ESG, conectividade e sustentabilidade. E devido aqui a essa grande discussão, eu conto com a presença do Eduardo Quintão, que é gerente geral de atendimento e tecnologia da empresa Vale. O Quintão tem larga experiência em mineração. São mais de 23 anos atuando em tecnologia, liderando um time de alto desempenho, conduzindo projetos que envolvem mudanças e crescimentos de negócio, e reduzindo a exposição de pessoas aos riscos profissionais envolvidos nos processos operacionais. Comigo também está o Adrian Cavalheiro, que é Site Manager da planta de Jundiaí da empresa Dow Química. Ele é argentino, reside no Brasil há mais de 3 anos, casado, pai de 3 filhos, engenheiro eletrônico com MBA em administração de empresa e liderança organizacional. Atua na Dow há 18 anos, tendo liderado diversas plantas, 2 na Argentina e atualmente a unidade de Jundiaí. E por fim, mas muito importante, aqui está o Adriano Pereira, que é Head da IoT empresa responsável aqui na Vivo por soluções disruptivas de monitoramento e gestão de informações, cobertura privada ou dedicada, análise de dados via BI, soluções de Open Gateway e inteligência artificial. Ou seja, o cara faz de tudo. Além disso, é pai de um grande filho, bom de mole. Bom de bola, é mole, Adriano? Puxa, sei que já falei bastante, mas quero ver um pouquinho de vocês também, sobre um pouco de vocês e sobre a expectativa desse episódio. Podemos começar, Eduardo? Claro, Valtemir. Obrigado pelas apresentações. Um abraço para você aí e a quem compõe a mesa aqui, o Adriano e o Adrian. Um prazer estar aqui. Eu represento a Vale nesse episódio e a gente está falando de 170 mil pessoas, direto e indiretamente, que trabalham conosco e 17 países em que a gente atua. E complementando as apresentações aí, sou mineiro, Opa. pai da Catarina, tem 10 anos de idade. Apesar de ser mineiro, trabalho em Vitória, atualmente, numa das unidades da Vale, e sou cruzeirense, né? Por que não colocar aqui o time do coração? Obrigado aí, vamos junto nessa. Que bom, bom. Comida mineira, para mim, é uma das melhores comidas do Brasil. Né? E o Cruzeiro está fazendo bem esse ano aí, honrando o campeonato. Adriano? Tudo bem, Valtemir, obrigado pelo convite. Bom, pessoal, obrigado tudo aqui na mesa. E, bom, eu sou argentino, já tenho 3 anos aqui no Brasil, gostando muito de seu país, gostando muito. E, bom, estou morando aqui com minha família, Bautista, e minha esposa Mariceu. E na Argentina ficaram Martina e Agostina, então, estudando lá. Então, tenho, assim, como já falaram, três filhos. E, bom, estou na Dow, 18 anos, na Dow que tem... O bicho está pitando, quer participar. É uma empresa que tem 2.000 funcionários no Brasil e 37 mil no mundo. Uma empresa que tem presença operativa com produção em 30 países e bom, uma empresa das primeiras, das mais importantes químicas do mundo, uma empresa que tem produção de muitas das coisas que estão aqui na mesa, na cadeira, nos painéis das paredes, nos carros, nas colchões de sua casa, em todas partes vai achar produtos químicos da Dow. Bom, obrigado pelo convite e pela participação. Oh, poxa, 3 anos aqui no Brasil, parece que já faz 30. Seu português Não, está obrigado. afiadíssimo, parabéns. Estamos tentando. E aí, Adriano, conta um pouquinho pra gente. Valtemir, assim, primeiro, obrigado pela presença de todos. Eu acho que é um momento importante para a gente poder trocar um pouco de ideia. Acho que são 2 cases muito emblemáticos que a gente tem aqui, um de mineração, um de indústria química. Vocês estão aí acompanhando as operações e sabem o quão crítico isso é, né? Então, falar um pouco de IoT.
no tocante a ESG, mas a IoT hoje a gente vai para um espectro muito grande de impacto, né? Seja de segurança, seja de redução de consumo de energia, ou mesmo consumo daqueles bens tão preciosos como a água de forma racional, né? Então acho que vamos aproveitar, trocar uma ideia, bater um papo. A gente está aqui criando essa história já tem um tempo. Que legal, que legal. Posso gente. interromper? Pode. Claro. Esqueci de mencionar aí o time. Time de futebol, Boca Juniors. Somente para deixar na mesa... Você sabe que eu ia falar sobre isso, a mostrar né, as cartas Adriano? na mesa. Porque ele falou cruzeirense, eu sou palmeirense, Pá. um Boca, Eu não É, tô, e aí? Eu torço pro Mirassol. é santista de coração, Eu né? torço pro Mirassol. Muito Sou de bem. lá, perto, então tá tudo bem. Que bom. Bom, gente, então vamos começar agora com o nosso bate-papo do tema em questão. E para isso eu vou começar aqui um bate-papo primeiro com o Adriano, né? Adriano, muito se fala de ESG e na mídia se fala muito de proximidade da COP30. Adriano, como a Vivo enxerga o papel da internet das coisas na jornada ESG das empresas? E de que forma essa tecnologia pode apoiar práticas mais sustentáveis e responsáveis? Bom, a IoT, internet das coisas, ela é muito ampla, né? Hoje, praticamente tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, ou tudo que a gente emprega de solução nas empresas, dos mais diversos segmentos no Brasil e no mundo, são de IoT, né? Então, quando a gente olha principalmente para esse tema climático, né? A COP30, a Vivo em cima disso, a gente criando as nossas ações internas, a gente dizendo isso para o mercado, a gente tendo campanhas, a gente incentivando também os nossos clientes nessas soluções, a gente vai de encontro com um bem maior que na verdade, né, como a gente consegue conviver daqui a alguns anos num mundo melhor. A IoT vem junto com isso, né? Hoje a gente tem sensores que a gente pode aplicar, a gente aplica no solo para medir a qualidade daquele solo, a gente tem sensores para colocar em aquíferos, a gente tem diversos tipos de sensores onde a gente traz isso junto com inteligência artificial. É muito mais fácil, mais rápido, mais eficiente você colocar um sistema matemático que identifica padrões e começa a disparar alertas, né? Então, quando a gente olha para esse âmbito do ESG, talvez a IoT seja o grupo tecnológico, dentre tudo que a gente tem, que vai mais desbravar esse caminho, né? Então, levar tecnologia com responsabilidade, criar essa conscientização em todas as empresas, as companhias, em especial no Brasil, vão acelerar esse passo tecnológico que a gente tem que tomar. A IoT está aí, existe, vai existir sempre. A gente tem 2 grandes casos aqui que a gente vai ver um pouquinho hoje, mas eu acho que é um pouco disso, Valtemir. Assim, é levar a tecnologia com responsabilidade, é tirar aquele conceito do vender puramente algo e começar a entender como essas soluções impactam de verdade os negócios finais dessas empresas, né? Porque no final de tudo, a Vale tem que minerar, a Dow tem que criar produto químico, só que todas as empresas são feitas de pessoas. Exatamente. E como é que a gente trata o bem maior dessas companhias que são as pessoas, né? Eu acho que a IoT vem muito nesse tom, cuidando muito do meio ambiente, olhando para o social e como a gente juntos consegue colaborar de uma forma melhor, mais transparente, mais ética. Concordo muito, Adriano, porque a gente fala muito da IoT, o pessoal pensa muito no lado financeiro, no lado de negócio, mas tem um eixo fundamental, que são pessoas, que a tecnologia veio contribuir muito também por cuidar. Sim. Né? Temos vidas aqui, a gente tem que ter essa visão de vidas. Né? E seguindo aqui um pouquinho, né, vou falar um pouquinho, Adriano, conta pra gente, né? A Dow é uma das maiores empresas químicas do mundo. Foi a pioneira na adoção da solução de área segura no setor industrial. Como essa solução tem auxiliado na prevenção de acidentes, considerando que monitora a movimentação de máquinas e pedestres dentro da área de risco, e assim garantindo maior segurança na operação? Sim, Valtemir. Antes, vou fazer uma ligação do comentário de você. Você falou de visão de proteção de pessoas. E você falou da ESG bem sobre a ferramenta de IoT.
E poderíamos ligar também com a visão e missão das principais indústrias e empresas do mundo, como, bom, a Dow tem dentro de sua visão e missão a proteção das pessoas e a proteção do planeta. E se vamos para a maioria das empresas globais, tem essa. Então, eu vejo, para complementar o mensagem, e você falou rapidamente de visão, de que a IoT é uma ferramenta que ajuda a cumprir a visão das empresas globais. É muito importante. Então, falando aí sobre como ajuda, bom, a gente implementou um sistema que tem, a gente chama de tags, ¿sí? Que são esses que estamos vendo aqui, ¿sí? E cores, que estão esses aqui, que quando você liga o sistema, começa, e se tem uma distância que é configurável, aí vai começar a pitar se está perto desse sistema. Então, a gente onde utiliza isso? Nas empilhadeiras que temos na fábrica. É muito importante. A gente tem uma empresa aqui na planta de Jundiaí, que foi, como falou, pioneira nessa implementação, e tenho que agradecer aqui a Marcelo Pereira, que é um funcionário nosso que ajudou nessa implementação, que ele teve a visão de colocar dentro da nossa fábrica, e agora outras plantas da Dow estão olhando muito bem, estão olhando o funcionamento, e já levamos mais de um ano de funcionamento com uma confiabilidade top, absurda. Então, bom, o sistema funciona, você coloca o core em uma máquina, um heavy machine, uma máquina pesada, em uma empilhadeira, qualquer sistema, um caminhão, esse também com um imã aqui, também para colocar acima de um caminhão, e as pessoas levam acima o tag. E o tag, aí está falando que tem que carregar bateria, sim, está... Agora está ligado. Bom, qualquer momento começa a pitar. Então, vamos desligar. Então, o sistema funciona configurando uma distância segura, ¿sí? Então, por isso se chama área segura, ¿sí? Então, isso protege as pessoas de movimentos inesperados. Tivemos muitos eventos, ou quase eventos, ¿sí? Que a gente chama de potential... afecção para a vida, non-injury P-Life, potential life, que você não teve o acidente, mas teve quase, freou, estava aí, não vi que você estava aí. Então, todo esse tipo de coisas são registradas, a gente trabalha com isso para diminuir e eliminar essas situações, mas com a ajuda desse tag da Vivo, solucionamos praticamente tudo, porque o sistema pita, vibra e aparece o core aqui, e também a pessoa da empiladeira começa a pitar e vibrar, então já os dois estão comunicados, algo está acontecendo. Eu estou indo, talvez estou indo de ré, e tenho uma pessoa atrás que eu não vi. Então, as duas pessoas vão ser alertadas da situação, ¿sí? Então, por isso é que ajuda todo o tempo, e a gente temos na planta que tem equipamento. Normalmente todas as plantas têm os equipamentos o mais próximo possível, porque quer optimizar o espaço, ¿sí? Então você tem que caminhar, tem que levar empiladeiras, tem que levar IBCs, tem que levar tambores. Então sempre está muito movimentado. Então, com essa proteção adicional, é um sistema que garante a segurança dos pedestres, garante a segurança dos trabalhos que estão sendo feitos na elevação, plataformas elevatórias, também colocamos o core. Então, nesse sentido, é uma melhora muito boa para nossa segurança geral, que já levamos, não é por nada, mas já levamos mais de 20 anos sem acidentes graves na planta, especificamente de Jundiaí. Então, é também um logro muito importante para a gente. E, bom, se quer, continuo, mas o sistema funciona levando informação, e que todos os dias analisamos, todos os dias, ok, tivemos 3 ativações de número de tag, algum número de tag, outro não tem nome de pessoas, mas tem número de tag. Então, o que aconteceu? Nesse horário, nessa situação,
bom, investigamos e tentamos reduzir as ativações. Então, talvez em algum dia, quando implementamos o sistema, talvez tínhamos 20 ativações. Então, o que acontece? Estamos muito perto dos equipamentos, com risco. Hoje, não temos mais de 1 ou 2 ativações por semana. Então, por quê? E essas ativações são quase eventos, que não aconteceu nada, mas a gente investiga para reduzir a quantidade. Nossa, então é um trabalho que ajuda muito. Imaginando o cara pilotando a empilhadeira, a empilhadeira ocupando espaço até demais, a visibilidade da pessoa que está pilotando diminui muito. Se você não tiver uma tecnologia que facilita identificar pessoas em movimento, é um risco. Tivemos casos importante. Em outras plantas onde temos IBCs apilados y tal vez su cara está pegando esos IBC y tiene una persona que estaba tomando nota abajo, escribiendo alguna cosa y se comenzó a movimentar. ¿Qué aconteció? Algo puede caer. Entonces, ahí ya es una situación de risco, ¿no? Entonces, todas esas situaciones ahora están mucho más, como dizer, trazidas na mesa, efetivas, né? E aí já trabalhamos para reduzir. E hoje a gente tem muita empilhadeira elétrica também, que é extremamente silenciosa, né? Então, acho que... Por isso que é uma ferramenta, eu falo que é uma ferramenta, hoje é um EPI, é um elemento de proteção pessoal. Hoje não deixamos sair ao campo sem isso, hoje. É como um capacete. Hoje tem que colocar o capacete, proteção de óculos, luvas, e tem que colocar o tag também. Uau! Só completar, Valtemir, sabe o que o bacana da solução é, como o Adrian colocou, você diminui a quantidade de acidentes, ainda acontecem eventos, que são possíveis acidentes, mas o fato é que o sistema te dá uma ferramenta de Big Data. Você consegue reanalisar os dados e aí você consegue trabalhar no processo de segurança antes, que é aculturamento dos profissionais. Olha, você está falhando porque você está cruzando na faixa. Exatamente. Então, trazemos a informação. Trazemos informação nesse horário, nesse número de tag, nesse número de core. Que aconteceu? Como fora... Bom, aí fazemos a investigação e aí determinamos que talvez alguma melhoria temos que fazer. Perfeito. O que aconteceu? A última dos casos que tivemos, muita chuva estamos tendo estes dias, certo? Sim. Bom, o que aconteceu? Mais pessoal começou a passar por dentro da área de produção porque temos teto. Não recebe chuva. Então, tivemos mais pessoas caminhando na área de produção e que o cara da empilhadeira talvez não tinha pensado que algumas pessoas a mais vai estar cruzando por aí. Então, esse sistema ajudou imediatamente a detectar essa situação e parou a empilhadeira. Sim? Agora está funcionando porque, bom, está ativado, continua indicando que eu estou ativo, está falando, e continua ativo. Sim. Bom, falar um pouquinho aqui também, Eduardo, pensando aqui na Vale, na natureza de operação, muitas vezes em localidades bem remotas. Qual é o impacto mais significativo da conectividade levada pela Private LTE e cobertura dedicada, olhando produtividade na segurança pessoal de suas equipes do campo e também como uma importante ferramenta de conectividade populacional nessas áreas que têm se beneficiado pela solução adquirida pela Vale? Vamos lá. A pergunta... Dá para a gente ficar falando muito aqui sobre ela, mas o que eu digo e o que a gente fala muito na Vale, especialmente nos últimos anos, e muitos trabalhos feitos em parceria com a Vivo, né, que com bons resultados, é que a conectividade ela vem transformando a forma que a Vale opera. Né? Se a gente pegar como a Vale, como mineradora, operava 15, 20 anos atrás e como opera agora, ela é bem diferente. Os dados, muitas vezes, já estavam lá, mas a forma como eles estão capturados online para a tomada de decisão está fazendo muita diferença. Né? E a mineração não escolhe onde ela está. Né? A mineração ela precisa estar onde o minério está, e aí você forma toda uma cadeia logística de mina, usinas para beneficiar esse material, escoa esse minério na Vale, tipicamente, por ferrovias até portos, né, tanto no norte quanto na região sudeste. Então, de ponta a ponta, o que nós temos numa indústria de mineração? Um capital
muito grande, muito forte investida em ativos, que são muito caros, e a gente tem um risco enorme envolvido em todos os processos. A gente faz detonação, a gente transporta toneladas de minério em caminhões muito grandes, toneladas de minério em correias, transfere esses minérios para trens, né? O trem de Carajás, ele carrega 40 mil toneladas em 330 vagões. Uau. É o maior trem industrial que nós temos aqui no Brasil e, se eu não me engano, da América Latina. Então é muito risco envolvido em uma operação muito pesada. E o que a conectividade traz? Aí a gente pode explorar assim, não vamos ser exaustivos, mas eu gosto de começar pelo social, sabe? A Vale, ela tem ampliado a conectividade e tem trazido benefício para as comunidades do entorno. Isso é muito bonito, isso é muito bom. Quando a gente fala em legado na profissão e na empresa que a gente está, é esse tipo de coisa, né? Semana passada, eu estava numa das operações que a gente, em parceria com a Vivo, subiu uma conectividade. E do lado dessa operação em Minas, numa mina que chama Fazendão, a gente tem uma comunidade, um distrito que moram ali 900 pessoas. Uau. E eles nunca viram um 4G de nenhuma operadora funcionando lá, nem 3G, eles não sabem o que é celular. Estamos em 2025, no interior de Minas, nós temos esse tipo de realidade. Então a gente passou lá, e eu fiz questão de tirar uma foto em frente à escolinha que tem no distrito, e eu medi lá com a turma como que nós estávamos em relação à performance. E o que a gente viu é que essa escolinha tem, hoje, 4G. Essa escola tem 4G. E quem trouxe esse 4G, né? Quem trouxe o 4G foi uma implementação para trazer conectividade para dentro da Vale, mas que beneficia as comunidades ao redor. E, assim, a gente vem fazendo isso. Esse ano a gente ampliou cobertura para empregados Vale, terceiros e comunidades do entorno em mais 60 mil pessoas. Então, a gente não é só subir um sinal e ter uma conectividade para benefício próprio da Vale. É lógico que a gente usa bastante, mas isso é muito bom, porque a gente faz o nosso papel social dentro da empresa. E a conectividade no papel de segurança e no papel estratégico também de produtividade, né? Com dados na mão, em tempo real, eu otimizo a minha mina, eu otimizo a minha frota. Um caminhão carregando 240 toneladas, se ele roda 1 quilômetro a mais ou a menos por uma tomada de decisão incorreta, milhares de reais vão embora. Então a gente precisa ter uma frota otimizada para ser competitivo como empresa. A gente precisa tomar decisões de manutenção em tempo real ou muito próximo disso, e o que está plugado nos equipamentos para medir temperatura, vibração e sobe nas nossas redes pela conectividade, ela faz com que a gente tome as decisões. Muito bem, muito bem. Falando um pouquinho, assim, acho que é muito legal, assim, Vale para mim é uma escola, né? Você falou do trem aqui, eu lembrei do virador de vagões, né, cara? Eu acho que é uma coisa que pouca gente viu e eu tive a oportunidade de ver, e um vagão virando mesmo, um negócio assim, maluco para descarga, né? Então acho que a Vale tem umas tecnologias que a gente não sabe, né? E você empregar essa tecnologia toda com uma rede e ainda conseguir dar conectividade para as pessoas em seu entorno que não trabalham na Vale, são pessoas da comunidade em região, né? Acho que é um trabalho social incrível que a Vale faz também. Volta e meia, assim, a gente teve depoimentos ao subir os novos sites junto com a Vivo, de mulheres falando assim, agora eu consigo fazer uma ligação na hora do almoço de vídeo para a creche, para ver se o meu filho está bem. Antes eu estava aqui na mina isolada. Isso é retenção, cara. Retenção de talentos. A gente fala em diversidade, equidade e inclusão, a gente tem a pauta de SG aqui. Como que uma mulher vai trabalhar num site remoto, que não tem conectividade, e deixa o filho numa escola e não consegue se comunicar com ele. Então a gente recebeu esse tipo de depoimento, que estava até fora da nossa área de alcance, de, poxa, o que as pessoas estão se beneficiando, né? Então isso faz com que a empresa se mantenha, inclusive, competitiva, com gente que ela queira, que esteja lá dentro, com baita potencial e que não deixe a empresa. E, assim, parece uma bobeira, né? Mas hoje as pessoas podem deixar uma empresa porque ela não oferece o básico, né? O básico agora não é eletricidade, não é água, não é higiene somente, é você poder estar trabalhando e poder usar a conectividade a seu favor. Segurança. Voltar da mesma forma que você foi a trabalhar de manhã. Um pouco mais cansado pelo trabalho feito, mas nas mesmas condições. Né? Então, muito bem. Bem. Aproveitando, Eduardo, vou perguntar para você mesmo, né? A Vale chegou a enfrentar um importante desafio de comunicação na região norte do Brasil.
impactando um importante número de colaboradores. Como foi o processo de dimensionamento em conjunto com a Vivo? Especialmente do que maneira o know-how da Vivo foi crucial para a customização do projeto? Muito boa pergunta. E antes eu vou fazer um contexto do que é o norte para a Vale, né? Quando a gente fala de operações do norte da Vale, a gente fala das minas que estão no Pará, né? Carajás, Serra Sul e Serra Leste, que escoam numa ferrovia chamada Estrada de Ferro Carajás e leva esse material ali da região de Paraupeba, no Pará, até o Maranhão, no Porto de São Luís. E a gente tem os corredores da Vale, né? Norte, Sul e Sudeste, que conectam o minério das minas até o porto, e esse corredor norte, só ele é 70% do EBITDA da empresa. Uau. Então a gente está falando aqui, né, entrando no assunto norte, é onde a Vale pulsa. É onde realmente o volume e a qualidade de minério que a gente exporta faz toda a diferença. Entre o norte, operar ou não operar bem, é o coração da Vale, a região norte. E o que nós temos no norte, né? É um estado desafiador em termos de localização geográfica. Eu estava até mais cedo na NOC de vocês e vi como que vocês têm toda a infraestrutura de backbone, e lá no norte a gente tem algum contorno, mas na área da floresta amazônica eu não vou passar fibra ótica por questões óbvias. Então, assim, existe um relevo complexo na região norte, natural, áreas de floresta densa, muita área de floresta densa, nas regiões próximas onde a Vale opera na mina, que a gente está falando ali do entorno da floresta amazônica, comunidades, cidades muito dispersas, e a Vale no meio desse desafio. Então, como levar a conectividade para lá, né? Até pouco tempo não tinha. Eram operações realmente isoladas no norte. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Valtemir, acho que o segredo foi a Vale e a Vivo se conversarem bastante. E a Vale, como operador local de minério, trazer a expertise dela do que ela precisava e da realidade daquele local. A Vivo juntou a expertise dela de uma operadora de telecom que atua no Brasil inteiro e tem soluções técnicas. E em vez de a gente pegar algo de prateleira que fosse custar caro demais ou inviável, a gente fez algo tailor-made. A gente usou a infraestrutura da Vale, só um exemplo, né? Toda a ferrovia de Carajás são 900 quilômetros de ferrovia. A gente usou as fibras óticas que caminham nos trilhos da ferrovia para habilitar a conectividade dentro das minas da Vale. Ou seja, onde a gente expede o minério, a fibra ótica chega. A gente subiu junto às torres, a gente otimizou o backhaul. Então o backhaul, ele não foi um backhaul padrão de prateleiro, foi um backhaul ali para cumprir o propósito daquele momento, ser seguro e ser escalável. Acho que o segredo foi a parceria e a escuta. Tem que ter escuta numa relação, né? Eu sempre digo que uma relação em que um fala e o outro ouve, né? Um quer uma coisa e impõe, ela não vai dar certo. Então, quando a Vivo e a Vale convergiram e colocamos na prancheta o que precisava ser feito no norte, as soluções saíram. E aí, a beleza disso é o que eu falei mais cedo, né? Só esse ano a gente habilitou mais de 60 mil pessoas, Vale, terceiros e próximos, que se beneficiam do que a gente vem fazendo. Em um ano, né? Um ano que não acabou, tá, Valtemir? Sim. Ainda temos, até dezembro, mais algumas dezenas de milhares de pessoas para a gente subir essa conexão e trazer valor para a Vale e valor para o entorno também que a gente atua. É fantástico. Acho que isso aí mostra muita parceria entre as duas empresas mesmo, a construção juntas, né? Acho que a visão, a necessidade a Vale coloca é muito clara. A gente coloca também as dificuldades que nós temos durante um projeto e a gente contribui um com o outro e tem um sucesso grande no final, né? Que impacta milhares de pessoas. Falar um pouquinho com o Adrian também aqui, Adrian, né? A Dow possui 91 unidades operando em 30 países, com cerca de 2.000 funcionários apenas no Brasil. Considerando os desafios industriais e operacionais, como a Vivo se posicionou como parceira estratégica ao compreender com profundidade as necessidades da Dow e se destacar nos testes de solução de área segura? Quais os impactos já foram mensurados após a implantação e como a Dow enxerga a expansão das soluções para outras unidades na América Latina e até globalmente? Sim, não, perfeito. Sim, como falou, a gente tem muitas plantas e as operações com equipamento pesado, ¿sí? Con empiladeiras, con plataformas elevatorias, JLG que falamos, y demais, caminhões também,
monte de caminhões, é muito importante ter essa visibilidade que agora, com essa ferramenta, a gente está tendo. Então, isso não passou assim desapercebido. A gente, sendo honesto, já trabalhou anteriormente, já tínhamos anteriormente outra tecnologia, e Jundiaí é pioneiro em inovação e em tecnologia também, não porque trabalho aí agora, então, mas o site já tinha testado outras tecnologias com a mesma intenção, mas não deram certo, tínhamos muitos problemas de confiabilidade. Agora, com esse produto que temos da Vivo, temos uma confiabilidade maior de 95%, que é altíssima, porque tem 70 pessoas, 70 tags atualmente em teste não, já funcionando já há mais de um ano, e com todas as empiladeiras e caminhões e plataformas, não? Então, o que está acontecendo? Que novamente nosso site Jundiaí está sendo um ponto de todas as demais plantas estão olhando, e a gente também está mostrando para toda a operação da Dow a utilidade, o valor que tem essa nova ferramenta de IoT. Então, sim, estamos um ponto de inovação. Além disso, a gente tem o maior centro de desenvolvimento, de R&D, desenvolvimento e investigação da América Latina, que está aqui na cidade mesma de Jundiaí, no mesmo site. E aí concentramos todos os negócios da Dow com os laboratórios de desenvolvimento. Então, essa outra área, mas igualmente nossa planta, que é de poliuretanos, a gente chama de casa de sistemas, porque trabalhamos com produtos que são normalmente utilizados para a casa. Bom, então, nesse centro de inovação que temos, e também nossa planta, também fazemos esse tipo de inovações. Por quê? Porque uma planta que maiormente é mediana, então pode fazer algumas coisas sem impactar em uma planta grande diretamente, e depois levar esse modelo para outras plantas. Então, aí, nesse momento é onde estamos agora. Então, a gente está apresentando para os times de segurança, a gente chama de IHS, não? De segurança, meio ambiente e segurança pessoal, mostrando a melhora, a inovação feita, e também outras plantas estão olhando e tentando ver enxergar como poder fazer o mesmo em outras plantas, não? Então, sim, estamos... na verdade, a gente somos os pioneiros no mundo com essa tecnologia. Então, estamos muito orgulhosos. Nossos irmãos na Argentina estão olhando. Estão olhando essa solução? Sim, estão olhando. Todo mundo, todas as plantas. Claro, tem muito mais quantidade de pessoas. A planta de Bahía Blanca, na Argentina, é a maior planta da América Latina. Tem muita quantidade de funcionários, muita quantidade de contratistas e muita quantidade de empilhadeiras, e seria muito fantástico, porque, os custos provavelmente também são importantes, mas a situação de diminuir o risco é alta. Muito bom, muito bom. Se colocasse isso lá na Bomboneira, isso não ia parar de apitar, né? A intensidade do jogo. Risco, não? Para detectar galinhas. Para detectar... sim, aí sim. Bom, Adriano, falando um pouquinho com você também, a solução mitiga acidentes causados por pontos cegos. Que mecanismo específico, além da detecção de proximidade, são usados para sinalizar travessias perigosas ou a presença de máquinas e locais de visibilidade reduzida? Já te respondo, só vou completar aqui. Legal. A gente vê dois casos super importantes onde a conectividade é a base de tudo. Primeiro, que para você se conectar todos esses sistemas dentro da Dow, você precisa de algum tipo de conectividade. A gente tem diversas formas de fazer isso, e a gente vê na Vale um outro tipo de impacto da conectividade,
que é a partir de uma rede pública, levar conectividade, fazer um slicing de rede para conectar as operações da Vale, as perfuratrizes, os caminhões, todo o maquinário que tem ali, para que eles extraiam aqueles dados e possam tomar decisões mais eficientes e rápidas. Você vê duas aplicações de conectividade diferentes, mas que são a base de tudo, né? Então a gente passa por segurança, por autonomia, por governança, pelo social muito forte, a gente vê aqui empregado. Quando a gente olha para esse tipo de aplicação em ambientes confinados, industriais, tem diversas formas, né? Primeiro que a gente tem os equipamentos, as tags, os cores que são implantados, podem ser em caminhões e empilhadeiras. Eles têm conexões por Bluetooth, a gente já está vendo outros modelos de conectar através da rede pública mesmo, dentro de um cercado virtual, com NB-IoT e outras formas de conexão. O próprio Wi-Fi funciona, rede privativa para dentro dos ambientes industriais também. Eles têm dispositivos sonoros, então eles têm alertas sonoros, têm alerta visual, são as luzes, a gente viu aqui funcionando. Mas também tem a evolução e o complemento do área segura, como a gente vê hoje, que é utilizar câmeras com visão computacional. Então, além desses dispositivos que são super seguros, a gente vê os resultados, como o Adrian mesmo coloca, a gente vê uma redução nos eventos de possibilidade de acidente. A gente vê ali uma assertividade de 95%. Quando a gente associa isso com visão computacional, que são câmeras, com modelos matemáticos de inteligência artificial, ajudando na tomada de decisão, você já torna o próximo passo disso numa amplitude maior. Com câmera, uma câmera num teto, você consegue atingir uma amplitude maior, e se um modelo matemático rápido e eficiente ali, já te gera um alerta para uma central de monitoramento de segurança de forma instantânea. A gente tem testes do área segura também com parada completa de produção. Então, se alguém cruza, por exemplo, para tudo de forma automática. Então, tem várias formas de comunicação. Isso é outro nível que a gente não implementou ainda. Mas a gente vai chegar lá. É uma alarma. Alarma para o pedestre, alarma para a pessoa que está dirigindo. Perfeito. Mas aí, que pare a maquinária, também é outro nível que você pode implementar. Por exemplo, na Vale, nas correias de transporte de minério, seria super importante. E tem câmera ali em cima das correias, monitorando o fluxo do minério. Isso. Assim, são coisas que tiram a vida das pessoas, né? Então, tá certo, são passos de adoção da tecnologia. Sim. É que essas coisas estão vindo muito rápidas. Sim. Então, como é que a gente olha para tudo isso e vai se encaixando? Acho que a DAO já é referência na utilização disso. A gente trabalhar juntos para arrancar. Me deixa adicionar uma coisa que eu vejo, porque além que estou em uma empresa química, eu sou eletrônico e conheço de aparelhos eletrônicos e tecnologias. E essa tecnologia que utilizam, eu acho que é ultra wideband, estão utilizando, é muito boa. Não tivemos os mesmos resultados com outras empresas fazendo com Bluetooth ou com outra RFID. Então, eu acho que essa tecnologia está funcionando muito bem. E outra coisa é, não sei como falar, a robustez do aparelho, porque são operários que estão trabalhando no campo, com ferramentas, mecânicos, operadores, caem no chão 1, 2, 3 vezes, bate com alguma ferramenta. Então, a situação não é soft para o aparelho. Crítico, né? Então, são aparelhos que têm que ser robustos e lograr uma confiabilidade de quase 100% é incrível nesse sentido, né? Então, por isso que não é algo que está feito, construído e já saiu para a produção. Não, é algo sólido, é muito bom. E é importante porque, por exemplo, tem ambientes industriais que esses equipamentos não podem soltar faísca. Isso. Você tem que ter toda a certificação do Inmetro ali, tem que ser uma caixa fechada, totalmente, porque uma faísca pode explodir algo. Por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar. Tem muitos gases ali. E a gente colocou para teste lá. E aí tinha uma caixa dentro do sistema, que era o IP68, né?
Ou seja, que não deixava, se qualquer faísca ficava confinada naquela caixa. E a bateria, quanto menos, dura um turno de Sim. produção. Então tem 12 horas, tranquilo. Quando Sim. o operador se retira para sua casa, deixa conectado no banco, no carregador aí na planta e fica aí até outro dia. Então, isso que é gostoso de tecnologia, né? Não tem fim, né? Quando você implementa, tem sucesso, efetividade, já tem que pensar no próximo passo. No próximo. Aí Sim. o próximo passo você vai ver que não, o próximo passo é o mês seguinte, Isso. dia seguinte, né? A tecnologia é uma coisa que está evoluindo muito rápido e que é gostoso de você trabalhar, né? Também sou eletrônico também, somos dois aqui, né? Também tem quando eu olho essa robustez também é fantástica. Fico pensando que plaquinha que tem lá dentro. Isso. Né? Como não quebrou o transistor? Não quebrou o transistor, nenhum diodo trincou, né? Então acho que é uma coisa bem, bem interessante. E falando um pouquinho aqui, acho que para Vale Down, né? A Vivo foca em eficiência baseada em informação, como a coleta de dados via IoT, especialmente sobre máquinas e movimentações em áreas de risco, tem contribuído para decisões mais rápidas e precisas nas operações, ajudando a reduzir perdas, aumentar a segurança e otimizar recursos. Vamos lá, Valtemir. Temos inúmeros exemplos. Eu gosto muito de citar casos reais porque a gente dá a dimensão do quanto que isso traz de benefício, né? Nós temos a operação de Itabira da Vale, eu vou começar por lá, porque a gente está falando de gestão de ativo e monitoramento de máquinas para tomada de decisão. Nós temos 20 mil sensores instalados nos equipamentos de Itabira. Desses 20 mil sensores, eles estão agrupados em gateways que tem lá o chip do LTE, seja público ou seja privado. O que isso traz para a central de monitoramento de ativos da Vale que existe em todo o site dela, que a gente chama de CMA? Traz decisão em tempo real. Opa, peraí, a vibração saiu do meu limite superior de controle, vamos lá, vamos avaliar em campo, vamos tomar decisão se para a planta ou não. Antes disso era uma rota de coleta do operador com analisador de vibração que fazia uma coleta de 8, 12, 20 equipamentos naquele dia, chegava no fim do dia, descarregava isso, jogava para o sistema para outra pessoa analisar. No outro dia ele continuava a coleta. No meio disso o equipamento já quebrou. A planta já parou, a gente já perdeu dinheiro, desperdiçou material. Eu gosto muito desse exemplo porque a gente tem casos reais da gestão de ativos em que um sensor de vibração, que é do tamanho de uma caixa de fósforo conectado no equipamento, ele salvou milhares de dólares de uma perda evitada, que a gente chama lá, né? Os relatórios de perda evitada, eles são na ponta aquilo que a gente quer. Olha, a gente conseguiu antecipar uma falha, ou se a falha já existe e a gente precisa tomar a decisão, a gente tomou a decisão no melhor tempo ali de parada da planta para ela retomar mais rápido. A pior coisa que tem numa indústria como a mineração é você ser pego de surpresa com a sua usina parando porque algum ativo quebrou. E aí você vai reunir o time de manutenção, reunir equipamentos para poder dar essa manutenção. Então a gente reduziu bastante. E aí a gente está falando de sensores com gateways e com chips privados e públicos, porque Itabira tem as duas. A parceria com a Vivo aí habilitou tanto o LTE privado quanto o LTE público. Então esse é um exemplo que eu gosto muito. Tem um ele é similar à sua proposta aqui, Adri, mas é num outro contexto. Lá nós temos monitoramento de fadiga e sonolência. Nós temos os operadores que dirigem os caminhões 24/7, revezando o turno, e o maior risco que a gente tem é de madrugada essas pessoas dirigindo. Então nós temos sistemas monitorando essas pessoas de vídeo, e quando essas pessoas piscam com um padrão que indica algum tipo de fadiga, essa central sobe isso via também uma conectividade LTE da planta, e a nossa central de monitoramento de equipamentos móveis, ela liga para o supervisor da planta e manda parar aquela operação. Então, antes da pessoa fadigar e tombar um veículo e colidir um veículo contra uma estrutura de mina, a gente vai lá antes e consegue, com uma assertividade muito boa, não é 100%, o nosso desejo é que ninguém fique com fadiga na planta e continue operando, mas nós temos esse monitoramento. Óbvio que tem a autogestão dentro do veículo, ela também apita para a pessoa e fala, toma um café ou para esse veículo, mas a central também e os supervisores estão recebendo. Então o supervisor ele não deixa
esse operador continuar a jornada, porque ele pode ter a tendência de falar o seguinte: não, eu estou bem, foi só aqui. Não, você não está bem. E a assertividade do sistema é absurda. Quando a gente pega as paradas que a gente tem com o perfil do vídeo e o comportamento das pessoas assistindo as gravações, é mais que 97%, 98%. Dificilmente a gente para um veículo em que realmente a pessoa, ao analisar o vídeo, o algoritmo ali, todo o sistema de vídeo, que vai em contra o que você falou, né? Usar o Video Analytics em benefício, né? Não, parabéns por priorizar a segurança antes da produção. Muito bem. É isso aí, ó. E um que eu gosto muito de desse exemplo é onde eu trabalho em Tubarão, em Vitória. A Vale tem 8 usinas de pelotização em Vitória e ela recebe todo o escoamento de material do corredor sudeste das várias minas. Ela está no meio de Vitória. Então, mineração gera ruído, mineração gera vibração. Mineração tem que tomar conta do ar ao redor, porque são pilhas grandes de minério. A Vale fez um projeto chamado PDA em Vitória, e usando instrumentos e sensores em toda a planta, a gente monitora em tempo real. Foram 160 projetos. E agora, com o LTE lá recente, a gente vai fazer uma interligação disso para tomada de decisão em tempo real. Então nós temos Vitória, uma capital, com a Vale ali do lado, que é um vizinho que a gente quer ser o bom vizinho, e precisa ser um bom vizinho, não é questão de querer, né? A licença social para operar, ela está nisso, em você manter os seus padrões de conformidade, manter a vibração nos limites aceitáveis, manter a emissão de poeira difusa, e com essa IoT que a gente implementou lá, e aí a gente está falando também de cerca de mais de 5 mil instrumentos variados, tá? A poeira foi reduzida em 93% na região de Vitória, nas operações da Vale. Legal. Quando a gente pega o horizonte dos últimos 5 anos com que foi implementado, medido pelo órgão ambiental, atestado, e a régua ficou alta, né? A gente quer zerar, a gente quer reduzir, né? A gente não está satisfeito com essa redução de 93%. E como é que a gente reduziu? Tomando ações baseadas nos instrumentos que estão lendo, indicando as anomalias, quando elas ocorrem, que tipo de operação que eu estou fazendo que está gerando esse particulado aqui. A gente junta esses dados, e com a IA agora ficou mais fácil. Né? O nosso poder analítico de processamento, de aprender para tomar decisão, ele está fazendo com que a gente tome a decisão, inclusive, mais rápido. Né? Muito bem. Adrian, quer falar um pouquinho também para a gente? Bom, não somente o ponto todos os dias a gente tem que decidir coisas, não? Na parte gerencial, na parte, então, priorizar a segurança das pessoas e priorizar a proteção do planeta, o meio ambiente, sempre tem que ser uma prioridade. E muitas vezes temos que fazer algum investimento, fazer alguma coisa que vai facilitar, na verdade, ao final, vai facilitar muito nosso trabalho e que as pessoas vai querer trabalhar em uma empresa segura. É o que falamos anteriormente. Finalmente também, quando tem muita concorrência de pessoas, concorrência de engenheiros, concorrência de operadores, que talvez selecionam empresas onde eu gosto de trabalhar mais, onde está, é uma empresa onde você caminha, sempre falava um líder, e você, além de todas as investigações, de todas as normas que tem o governo, normas que tem a empresa, você caminha pela planta e você se sente seguro, está seguro que... Então, quando você tem essa certeza de estar caminhando seguro, e com isso muito mais, com o sistema de IoT, aí realmente você trabalha com certeza, com segurança e pensando que depois vai voltar a casa e tranquilo, como foi a trabalhar. Então, por isso, muito importante na parte gerencial avaliar esses projetos, olhar, pensar sempre. Marcelo, aqui meu colega, sempre traz novas inovações. Você falou um mês, bom, ele traz duas vezes por mês, traz coisas para melhorar, para fazer nossa planta. E como nossa planta tem muitas características, já falei da inovação, a gente investe e vamos ver como funciona. Por que não? Vamos fazer. E bom, com esse sistema tivemos uns resultados que são muito bons, muito legal. Que bom. E são duas coisas mesmo. Uma coisa de falar de produtividade e negócios, e tão importante quanto é falar de vidas, né? Cuidar de pessoas, né? Tratar bem.
Acho que são E as também duas coisas falou- em paralelo. Assim. E também você falou da produtividade, porque quando acontece algum evento, temos uma parada tenho de dúvida. planta, temos que fazer a investigação. É tempo de todo mundo investigando o que aconteceu. Então, já trabalha na prevenção, já é uma coisa que ganha. Já tem ganhos também de produtividade. Né? E as coisas são interligadas, Adrian. Assim, se você tem uma parada corretiva, você Sim. mobiliza um time de Não manutenção, é o mesmo. você já coloca É. a segurança ali como um fator-chave para sucesso, Uhum. porque é muito diferente uma corretiva de uma preventiva. De uma ou preventiva. de Preventiva já tem um preventiva. estudo prévio, todo planejamento. Corretiva não planeja nada, vai, tem que atuar, tem que corrigir, tem que fazer alguma coisa. Você já coloca aquelas pessoas em risco, então E você aí tem que evitar a acontece. corretiva. Exatamente. Muito bem. Nosso papo está fluindo maravilhosamente bem. A gente está conversando aqui por 50 minutos e Tá bom. está muito bom. Uma delícia. Falar um pouquinho com o Adriano também. Adriano, como a Vivo garante a escalabilidade de cobertura dedicada com estrutura customizada da rede 4G para suportar o crescimento exponencial de sensores IoT em grandes operações? Com investimento. Não, mas é assim, olhar para onde isso é necessário, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Como tem casos aqui, a gente não dá para chegar com fibra em todos os locais. Então, qual que é a nossa inteligência? Como a gente faz a otimização dessas redes, como a gente olha a abrangência dessas redes e como a gente projeta a chegada das soluções dos nossos clientes. Então, a gente segue investindo no Brasil, é um ponto de atenção muito grande. A gente ainda vê muitas áreas no Brasil que não tem uma conectividade adequada, mas ainda assim a gente segue investindo e levando tecnologia para onde a gente tem que levar. O que é importante é que quando você chega e habilita essa conexão, você habilita uma série de outras coisas, que é permitir que empresas como a Dow, como a Vale, possam olhar para o seu negócio e como aquilo agrega valor para elas. Então, assim, a gente vê que, e eu vou muito nesse caminho, tá? Prevenção. A prevenção evita um acidente, ou seja, você torna o ambiente mais seguro e você também evita perda de produção. Então, a vida em primeiro lugar, a produção em segundo, e isso é um ciclo que está ali, ele sempre vai existir, né? Quando a gente previne com dados a partir da conectividade, porque esses dispositivos estão gerando dados o tempo todo, utilizando inteligência artificial, big data, para interpretar isso, te gera mais eficiência. Você consegue fazer uma parada de máquina antes do desgaste dela, você consegue fazer uma preventiva, você consegue melhorar processo. A gente vê empresas de vários segmentos utilizando conectividade com sistemas de IoT conectados para melhorar processos. Processo industrial, processo de compra, processo de venda, processo de estoque, processo de logística. Posso contribuir? Claro. Opa, aí poderia melhorar muitas coisas na parte de processos, por exemplo, com implementações da cultura japonesa que conhecemos, por exemplo, com projetos Six Sigma, projetos Kaizen, projetos Muda, 5S, e muita coisa se poderia trazer, conhecendo a movimentação e tendo um mapa de onde tem mais trabalho as pessoas, onde estão as movimentações, quando vai acontecer tudo isso. Então, é interessante para a parte também de supply chain, para armazéns. Perfeito, é isso. Sim, warehouses. É isso. Só para fechar, a gente segue investindo. A gente já tem a maior cobertura do Brasil, a gente já tem as maiores redes de conexão pelo Brasil. A gente vê isso pelos nossos clientes, são clientes espalhados pelo Brasil inteiro. Agora continuar crescendo, mas de forma mais inteligente, né? Para onde a gente tem que crescer de forma sustentável, de forma responsável, para levar a tecnologia e conectar cada vez mais pessoas e mais empresas nesse entorno. Então, acho que é esse o caminho, Walter. Muito bom, hein? Muito bom. Eu concordo totalmente, né? Acho que
dar uma visibilidade de processo, uma visibilidade de futuro. Né? Para a gente dar uma rodada final aqui, pensando em tudo que a gente falou aqui, eu queria que vocês dissessem algumas palavrinhas aqui desse nosso bate-papo e que a gente pudesse também sugerir para quem vai assistir esse vídeo, né, alguns pontos importantes de futuro do que a gente discutiu aqui. Podemos fazer essa rodada? Sim. Podemos. Adriano? Eu vou... abrir. Vamos começar na palavra, né? Assim, eu acho que a palavra mais importante que a gente tem que ter, seja para o time que está vendo a gente, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, é resiliência. A gente tem que ser resiliente, persistir nos objetivos e a gente acha a solução para isso. Ainda assim, eu costumo dizer para o meu time, assim, o não existe. A gente toma não todo o tempo. Como é que a gente faz acontecer? Então, acho que tem um pouco de persistência. A tecnologia está aí, tem muita coisa nova surgindo. A gente vê fornecedores surgindo o tempo todo, fabricantes, 232 tipos de IA, como o chatbot, agentes. Vamos olhar. Assim, resiliência para acertar o caminho, ter o foco, quais são os objetivos. E aí a gente chega lá. Acho que é isso. Resiliência, nesse momento de inteligência artificial, é resiliência, porque a gente é inundado de informações. Excelente, excelência. Posso contribuir com a adopção de novas tecnologias. Estamos falando que não somente pessoal que já, como eu, já tenho alguns anos na indústria, sino também os jovens engenheiros têm que adoptar as novas tecnologias. Talvez alguém que já se formou e não existia inteligência artificial, tem que estar aí, estar aí imerso, trabalhando. Não somente o que agora estão fazendo a faculdade. Todo mundo tem que ter a adopção de novas tecnologias, senão vai ficar fora e vai perder o trem da Vale. Então, já pensou? Então, bom, tem que estar aí. Isso é uma, a adopção de novas tecnologias, ou inovação, que chamamos. Também fazemos inovação, a gente tem também auditorias nos tanques com os que trabalhamos, fazemos inspeções internas dentro dos tanques com câmaras e outras drones, já estamos utilizando. Bom, outra tecnologia, mas tem que estar aberto a escutar e aplicar a outro ponto que eu gostaria de falar, é liderança e sentido comum. Então, a liderança, se nunca é aprovado nenhum budget, nunca vai fazer nada ao final. Então, tem que fazer algumas coisas. Então, você precisa de liderança, decisão e aplicar as coisas que fez sentido comum, porque talvez tenha uma melhora que não todo mundo está olhando, mas ao final do caminho é uma melhora para todo mundo. E você contribui com seus funcionários e contribui com as boas, a reputação da empresa, que finalmente é o que a gente quer, trabalhar com segurança. Sim? Muito bem. Eduardo? A indústria, ela é comum, né? Independente de qual segmento que a gente está, ela quer previsibilidade, ela quer segurança, ela quer confiabilidade, né? A Vale tem o seu guidance, a Vivo tem suas metas, as indústrias não vão fugir disso. E a gente falou aqui de conectividade, de IoT, isso são instrumentos para a gente habilitar com que como que isso tudo ocorre, como que essa confiabilidade, essa previsibilidade, essa segurança ocorre de uma forma mais integrada, mais técnica, né? Trazendo mais vantagem para todo mundo e protegendo vidas. E o cuidado que a gente toma na Vale, tem falado todos os dias, é cuidado com tecnologia. A gente não está aqui para apontar tecnologia A e B. A gente quer entender o problema de negócio. Qual é o problema de negócio? O que está acontecendo aqui nessa operação da Vale? Eu sou da área de tecnologia lá dentro da empresa e a gente se apaixona às vezes por uma solução, por um produto. E a gente está uma jornada em que a gente tem ouvido as dores de negócio cada vez mais, entendido qual é a preocupação de quem está operando aquele site. Aí sim, a gente vai atrás de parceiros como a Vivo e outras empresas das mais variados segmentos para entender, com base nas diversas ferramentas, né, Adriano? Só de inteligência artificial, eu acho que devemos ter centenas. Não, esquece a ferramenta, pensa no problema para a gente buscar uma solução.
Uau! Falamos aqui um pouquinho de resiliência, adoção de tecnologia, inovação. Falamos de previsibilidade, segurança, escutar as dores do negócio. Fantástico, gente. Que aula que a gente teve aqui hoje. Pô, escutar o cliente e ainda mais as pessoas que são envolvidas no negócio e ver a preocupação com o que está acontecendo no todo, né? E principalmente poder dar uma visãozinha de ESG, uma palavra tão importante nos dias de hoje, que cada vez é mais falada. Falar de pessoas, de vida, né? É algo que não tem preço, gente. Não tem preço. Vocês representam empresas incríveis. Parabéns, parabéns mesmo. Eu sou um felizardo de estar aqui, estar com vocês e poder ouvir com muita satisfação e orgulho de perceber o todo que está acontecendo. Só posso dizer para vocês, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, gente. Obrigado. Muito obrigado, viu? Parabéns. Vamos em frente. Obrigado.